paz do Senhor a todos meus amados irmãos e a meus queridos amigos do YouTube, amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E hoje estamos aqui para fazermos a oração da madrugada. E nesta oração nós vamos também ter uma reflexão. E a reflexão que nós vamos ter é sobre Pedro. Diante do amor que ele sentia por Jesus. E a pergunta é, será que Pedro amava mesmo a Jesus? Nós vamos fazer esta reflexão e depois nós vamos tirar a conclusão. Vamos citar como referência o texto que se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, e eu vou ler do versículo 16 ao versículo 18, que diz o seguinte: Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja bem, queridos, nós sabemos que Jesus tinha 12 apóstolos. Entre esses 12 apóstolos, tinha Pedro, que se destacava dos demais. Observa que esta leitura aqui, o que Pedro disse, foi uma resposta diante de uma pergunta que Jesus fez para eles. Não foi com exclusividade para Pedro, mas geralmente quando Jesus fazia uma pergunta, Pedro era o primeiro a responder. E aqui Jesus perguntou. Primeiro Jesus disse, o que aquele povo achavam do Filho do Homem. Esse filho estava se referindo a ele, o homem era Deus. Então eles disseram que o povo acreditava que aquele homem, que era o próprio Cristo, era João Batista, outros diziam que era Elias, outros diziam que era Jeremias e outros diziam que era um dos profetas. Esta foi a informação que os apóstolos passaram para Jesus referente da opinião do povo diante de quem Jesus representava para eles. Aí Jesus foi e perguntou para eles. E eles? O que eles achavam? Quem era Jesus? Ele mesmo. E aí Pedro respondeu. Na hora que Pedro respondeu, aí Jesus falou na hora que aquela resposta não vinha da carne nem do sangue, ou seja, não foi dele, mas foi Deus falando na boca dele. Interessante que depois desse momento, Jesus disse que Pedro era um bem-aventurado. E disse também que ele seria Pedro. E sobre esta pedra, quando ele fala sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, a pedra é o próprio Cristo. E a partir daquele momento estava sendo construída a igreja de Jesus. Mas Pedro estava sendo ali o representante como líder do início dessa jornada aqui na terra. E aí, o que foi que aconteceu? Jesus deu a ele as chaves do reino dos céus, olha, dando a ele o direito daquilo que ele ligar aqui na terra, que será ligado no céu. Só que esse direito foi dado a todos nós, que fazemos menção da palavra do Senhor, que cremos no Senhor, que apresentamos-nos diante do Senhor. Aquilo que a gente ligar na terra, aquilo que nós determinamos aqui na terra, o Pai sela no céu, determinando também. E depois, observa, queridos, que a questão de Pedro, dele amar mesmo, será que ele amava Jesus de verdade ou não? Sabe o que acontece?
Pedro, ele era uma pessoa muito ousada e era uma pessoa que se destacava pelas suas atitudes, ele era muito espontâneo. Então, nesta leitura que nós vimos, Deus falou na boca de Pedro, como Jesus disse. Mas se você analisar na leitura seguinte, Satanás também falou na boca dele. Quando Jesus falou que iria padecer, que depois iria morrer, que depois iria ressuscitar ao terceiro dia, Pedro, na mesma hora, ele começou a repreender aquilo, reprovar aquilo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum te sucederá. Na mesma hora, Jesus voltou para ele e falou: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Jesus falou aquilo, foi para Satanás, que estava usando a boca de Pedro para impedir o plano de Deus a respeito de Jesus. Mas Pedro deixou ser usado pela carne, pela emoção, pelo sentimento, pelo medo de perder o mestre. Isto demonstrou uma prova de amor. Pedro foi usado por Satanás, mas foi para demonstrar o seu amor, de que não queria perder o mestre, que queria ter o mestre sempre com eles. Então, nas atitudes de Pedro, que negava Jesus, que fazia as coisas erradas, eram as horas que ele tentava fazer as coisas certas e terminava fazendo tudo errado. Quando Pedro negou Jesus, lá no pátio onde Jesus foi preso, então ele estava ali no pátio e de repente chegaram aquelas criadas dizendo que Pedro era um dos que estava com Jesus. Falou a primeira, ele disse que nem sabia do que ela estava falando. Falou a segunda, ele também disse de novo que não sabia do que ela estava falando, que ele não conhecia aquele homem. Quando a terceira falou, ainda disse assim: e a sua fala é do mesmo modo que eles falam. Então, naquela hora, ele tinha negado mesmo gaguejando, de repente o galo cantou. Na hora que o galo cantou, caiu a ficha, que Jesus havia dito que ele iria negá-lo 3 vezes. Veja bem, queridos, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas observa que antes desse episódio, Jesus tinha avisado para ele. Só que tem um detalhe. No momento em que Jesus avisou para Pedro isto, foi porque Jesus havia dito o que iria acontecer com ele por aqueles momentos, que já estava prestes a acontecer. O fato dele ser preso, ser pego pelos homens, ser levado para ser morto. Pedro reagiu de novo, queridos. E ele disse para Jesus que ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Porque Jesus disse, olha o que Jesus disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. Aí Pedro replicou. E aí Jesus foi e falou para Pedro que nesta mesma noite, antes que o galo cantasse, Pedro iria negar Jesus 3 vezes. Então, aquilo que aconteceu no momento em que Pedro negou Jesus já havia sido pronunciado antes, que ele iria fazer aquilo. Só que Pedro não aceitou o que Jesus disse, tanto que ele falou para Jesus: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Veja bem, Pedro já se sentia tão preparado para morrer com Jesus, que na hora que Jesus foi preso, a primeira coisa que ele fez já foi cortar a orelha, como quem diz: eu estou disposto a morrer com meu mestre. Aconteça qualquer coisa com ele, que aconteça comigo também. Então ele já foi dando ali a partida dele. Só que Jesus repreendeu ele naquela hora. Então,
Pedro, ele tinha essas atitudes. Era a forma de declaração de amor que ele tinha por Jesus, que de modo algum ele queria perder o mestre. O sentimento que ele tinha por Jesus era tão grande, queridos, tão grande, que ele teve que passar por esses momentos de provação. Tem mais. Ele foi um dos escolhidos para estar presente com Jesus, juntamente com Tiago e João, onde Jesus fez muitas coisas que os outros apóstolos não viram, não tiveram conhecimento. Porque Jesus levava a eles, igual na transfiguração. E aqui no Monte das Oliveiras, aonde Jesus estava sofrendo naquela agonia, eles estavam, era como dormindo. Se eles tivessem acordado, o espírito deles estaria mais preparado. Mas no momento em que eles estavam dormindo, eles estavam no mundo do comodismo. Só que eles não conseguiam acordar, os olhos estavam pesados. E Jesus queria tanto que eles tivessem acordado. Jesus chegava lá, estava dormindo. Jesus chamava ele, mandava eles acordar, falava para eles vigiarem. Aí Jesus voltava para ajoelhar, para orar de novo, naquele sofrimento, naquela dor, toda a tortura que ele já estava vendo na sua frente. Aí voltava, eles dormindo de novo. Isso foi o despreparo que eles teve para depois, lá na frente, dar os passos errados. Com certeza, a atitude de Pedro em ter negado Jesus não era isto que estava no coração dele. Quem garante que a vontade de Pedro era de pronunciar ali para todos ouvirem que tirasse Jesus daquela condenação e colocasse ele. Quem sabe a vontade de Pedro não era de se entregar também para que ele fosse morto ali junto com o mestre. Só que Jesus havia dito que a carne é fraca, queridos. Naquele momento ele perdeu todas as suas forças e foi possuído pelo medo. Amados, quantas pessoas que amam Jesus, que têm um sentimento verdadeiro de amor por Jesus, mas não sabe como sustentar este amor, principalmente na hora principal. Às vezes nega, às vezes rejeita, às vezes se afasta. Pois é, Pedro passou por todos esses momentos. Mas o importante de tudo é que Pedro, ele foi aprovado. Porque quando Jesus ressuscitou, teve um momento em que Jesus perguntou para Pedro se ele amava Jesus. 3 vezes Jesus perguntou para ele. Na primeira vez que ele perguntou a Pedro se ele amava Jesus mais do que os outros, Pedro respondeu que sim. Ainda falou, tu sabes. Porque Pedro já sabia do poder que existia em Jesus de conhecer o interior das pessoas. E aí Jesus foi e falou, apacenta os meus cordeiros. E depois ele falou de novo para Pedro, se ele o amava. E Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Olha que lindo, que declaração forte. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus falou, pastorei as minhas ovelhas. E na terceira vez Jesus perguntou novamente, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu. Por quê? Porque era a terceira vez, como que ele estivesse desconfiado de que Jesus houvesse percebido de que ele não o amava, a nível do que Jesus merecia, a nível do que devia. Ele se entristeceu, mas aí ele respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus falou novamente, apacenta minhas ovelhas. Amados, Pedro, ele teve que passar
por esta peneira diante do Senhor, fazendo a sua declaração de amor por Jesus 3 vezes, porque foram 3 vezes que ele negou Jesus. Naquele momento ele estava recebendo como uma purificação, ou seja, o perdão de Deus para ele dar seguimento e exercer o seu ministério. E vocês sabiam que Pedro era analfabeto? Você sabia que Pedro, diante da sociedade, ele não tinha nada lá dessas coisas para oferecer? Mas Jesus foi no coração dele. Jesus escolheu ele. Ele foi um dos apóstolos mais honrados por Jesus. Isto é uma prova de que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus não escolheu alguém da elite. Jesus não escolheu o filhinho de papai. Jesus não escolheu uma pessoa letrada. Jesus não escolheu uma pessoa de uma profissão elevada. A profissão dele era humilde, era pescador. Jesus escolheu uma pessoa simples, assim como ele escolheu você, escolheu a mim, para atuar no seu ministério. Por isso, amados, nós devemos seguir o exemplo de Pedro. Amar esse Jesus com todas as nossas garras, com todas as nossas deficiências, com todos os nossos defeitos, com toda a nossa falta de qualidade, mas amar o Mestre de verdade. É isto que ele quer, é isto que ele espera de nós. Então, Pedro, o amor de Pedro por Jesus não só foi verdadeiro e grande, como também um amor exemplar. Então vamos também amar o Mestre como Pedro amou, porque ele foi aprovado pelo Mestre. O amor de Pedro foi aprovado por Jesus. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, neste momento, Senhor, eu quero te louvar, quero te glorificar e quero te exaltar, Senhor, por esta palavra, meu Deus, que veio nos alimentar e que esta palavra venha servir, Senhor, para fortalecer o nosso sentimento de amor por Ti. Porque, Senhor, é o que nós precisamos, é o que a humanidade precisa, é de amor, Senhor. É o que o cidadão precisa, é de amor, é o que este mundo precisa, Senhor. É de ter o verdadeiro sentimento de amor por Ti. Porque existe muitos amor por aí, Senhor, com atitudes tão hipócritas, Senhor. Amor por interesse, amor disfarçado, amor de aparência. Mas eu imploro que Tu venha colocar no coração de cada um de nós o verdadeiro sentimento de amor por Ti, Senhor. E a Tua palavra ainda diz que quem Te ama, ama também o próximo, ama o necessitado, porque Tu estás presente na vida deles. Então ensina, Senhor, ensina-nos a Te amar de verdade. Ensina-nos, Senhor, a saber pagar o preço por este amor por Ti. Ensina-nos a viver mergulhado neste amor. Enche-nos, Senhor, e transborda-nos, Senhor, do verdadeiro amor por Ti. É o que eu te peço, Pai, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoa. Fique na paz em nome de Jesus. Aleluia.